Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Naim Montes de Castro, nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos unir os nossos corações a esse Mestre que nos ama tanto. Espero que todos estejam muito bem e hoje vamos dar prosseguimento a mais um capítulo. Estamos chegando na reta final do livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos. Nesse período, Humberto de Campos ainda assinava com o seu próprio nome. Depois que houve problemas na justiça com a sua família, ele acabou alterando seu nome para sua assinatura para Irmão X. Então, quando você encontrar um livro psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito Irmão X, estamos falando também de Humberto de Campos. Ok? E lembrando que esse já é o nosso terceiro livro. O primeiro foi A Caminho da Luz. Ele todo está numa playlist no YouTube. O segundo livro foi Nosso Lar, A Caminho da Luz, ditada por Emmanuel. Fala sobre a história da humanidade, sobre a luz do Espiritismo. E Nosso Lar, sobre a colônia espiritual, extremamente famosa, onde Chico e André Luiz nos brilhantemente presentearam com essa obra magnífica. E hoje vamos falar sobre a última ceia. Estamos chegando no final do livro. E é claro, as partes de maiores tensões que envolveram a vida de Jesus vão se aproximando, né? E por falar em última ceia, nós também já estamos no mês de abril. Daqui a pouco teremos a nossa Páscoa, a Páscoa cristã, que acabou iniciando, né, com a crucificação e a ressurreição de Jesus. Mas antes de termos a Páscoa cristã, a mais tradicional, a mais anterior, foi a Páscoa judaica. E hoje, na nossa introdução, vamos falar um pouquinho da diferença entre esses dois períodos tão importantes, né, para as religiões monoteístas mais importantes do mundo. Lembramos que temos uma terceira religião monoteísta também, que é o islamismo, mas eles não têm a Páscoa. Dito isso, vamos dar uma olhadinha para ver quem já está conosco aqui. Socorro, muito boa noite, que Jesus lhe abençoe. Nossa Senhora esteja em seus pensamentos. Estou com saudade de você. Alberto, meu querido irmão Alberto, muito boa noite. Beijo especial para sua digníssima. Eu não lembro. Ah, não, eu estive com a Ângela, sim, na minha última palestra, né? Ela estava lá. Silvia, muito boa noite, Silvia. Jesus ilumine também a sua família. Obrigado por você estar sempre aqui conosco. Marisa, minha irmã, muito boa noite. Que Nossa Senhora esteja em seu coração sempre, te protegendo e amparando. Denise, muito boa noite para você também. Que os bons espíritos, que Jesus ilumine a sua casa. Isso é tão importante, né? Esse momento onde nos encontramos à noite, às quartas. Isso é muito bom porque a gente sabe que somos sempre visitados pelos bons amigos da espiritualidade. Sérgio, meu querido companheiro, espero que você esteja muito bem. Amanhã estaremos juntos, se Deus quiser. Nossa Senhora também proteja você, seu lar. Manda aquele beijo especial pro Bernardo, tá? Maria Terezinha, muito boa noite. Jesus abençoe você também. Seu neto querido. Oi, Doriane, muito boa noite. Que Jesus também ilumine você. Sempre conosco, né, Doriane? Obrigado, tá? Maria Cecília, minha filhada linda. Fica com Jesus. Manda um beijo para todos da sua casa aí, tá bom? Um beijão.
Neia, muito boa noite. Neia também sempre conosco aqui, né, Neia? Muito obrigado. Que também Jesus ilumine seu coração, sua família, seu lar. Palmira, muito boa noite. Nossa Senhora também esteja com você. Palmira sempre conosco, né? Formamos um grupo bem legal aqui. E depois, lembrando que quando terminamos a nossa live, como o próprio nome live diz, é ao vivo no Facebook, mas depois eu pego a gravação e jogo para o YouTube, tá bom? Então eu acho que podemos iniciar a nossa introdução e depois as pessoas vão chegando e nós começamos a leitura. Vamos lá. Então, o que eu pensei em fazer na nossa introdução? Falarmos um pouquinho sobre questões culturais, questões históricas, né, para compreendermos a origem da última ceia, porque ela vem dessa celebração da Páscoa. E pós-última ceia inicia a celebração da Páscoa cristã, mas antes a celebração era totalmente judaica, né? Jesus era judeu, seus apóstolos, seus discípulos eram judeus, então eles estavam ali celebrando aos moldes judaicos. Só que a gente precisa mais ou menos entender a diferença entre essas duas datas tão importantes, tanto a cristã quanto a judaica. Então vamos ver, como é que a gente calcula Páscoa cristã? Será que nós sabemos? Então, todo dia 21 de março, chama-se esse período, é o equinócio. Equinócio é quando o número de horas de sol é o mesmo número de horas da noite, tá bom? Isso acontece no dia 21 de março. Como nós estamos no outono, né, essa passagem para o outono, nós chamamos de equinócio de outono. E lá no hemisfério norte seria o equinócio da primavera. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa Páscoa é calculada a partir desse dia 21 de março. Então, a primeira lua cheia depois do dia 21 de março, a gente pega essa lua cheia, e o primeiro domingo depois da primeira lua cheia, depois do dia 21, é a Páscoa, tá bom? Então, primeiro a gente tem o dia 21 de março, depois a gente calcula quando é a lua cheia, depois do dia 21 de março, e depois a gente calcula quando é o domingo, depois já me enrolei aqui, depois da lua cheia, tá bom? Então é 21 de março, lua cheia, domingo. É nessa ordem, tá bom? Assim nós calculamos o nosso calendário da Páscoa cristã. E aí, um parênteses, 40 dias antes da Páscoa, começa a quaresma. Então, são 40 dias de jejum, né? As pessoas deixam de beber bebida alcoólica, deixam de comer doce, param de comer carne. Então, são 40 dias de jejum. Por isso que o carnaval termina justamente nesse período que inicia a quaresma. Que vamos supor, vamos ter aí 40 dias de jejum. O que as pessoas faziam? Ah, não, peraí, amanhã começa o jejum? Então, nós vamos comer muita coisa hoje. Por isso que o nome é Terça-feira Gorda de Carnaval. Porque aí as pessoas comiam absurdamente na terça-feira, porque sabiam que iniciava o período de 40 dias desse jejum, tá? Então, primeiro a gente calcula a Páscoa, e aí 40 dias antes, que é a terça-feira de Carnaval. Ok? Então não adianta querer saber, quando é que é o Carnaval desse ano? E aí não adianta, porque a gente não vai saber. Primeiro a gente precisa calcular a Páscoa para depois saber quando cai o Carnaval. Perfeito? E a Páscoa judaica é um pouco diferente, porque ela, na verdade, ela inicia na primeira lua cheia do mês de Nissan. Peraí, que mês de Nissan é esse? Então eu fiz uma imagenzinha para a gente ver. Os meses dos judeus
eles não coincidiam com os meses do nosso calendário gregoriano, tá? Então você pode ver aí que nós temos janeiro, fevereiro, março, o círculo interno são os nossos meses, e os externos são os meses do calendário judaico. Quando é que cai a Páscoa judaica? Cai sempre no mês de Nissan. Vocês podem ver que o mês de Nissan fica ali entre o mês de março e o mês de abril, tá? E sempre no dia 15 do mês de Nissan. E ele não é coincidente com a nossa Páscoa. Então a Páscoa judaica, ela não coincide com a Páscoa cristã. A Páscoa judaica, como eu falei, é no dia 15 do mês de Nissan. E por que no dia 15 no mês de Nissan? Porque os meses judaicos, eles iniciam na lua nova. O nosso calendário, por exemplo, gregoriano, é um calendário solar. A Terra gira em torno do Sol, demora 365 dias e algumas horas. Então a gente calcula aí os meses dentro dessa estrutura solar. Os meses do calendário judaico eles não são solares, eles são lunissolares. Então toda lua nova inicia um mês novo, tá bom? Então, por exemplo, aí no mês de Nissan, no início do mês de Nissan, o que tem ali? Uma lua nova. 15 dias depois dessa lua nova, vem a lua cheia. Perfeito? Então, no 15º dia do mês de Nissan é a Páscoa judaica. Sempre isso, tá? No 15º dia do mês de Nissan. Então, eu acho que podemos iniciar. Já que falamos dessa curiosidade, vamos tentar entender como iniciou a Páscoa judaica, já que ela veio em primeiro lugar. Vamos lembrar que os espíritos nos informam que Moisés foi a primeira revelação. O primeiro espírito que revelou de maneira assim primordial algo que fez mudar a humanidade. Quando eu digo espírito, espírito encarnado. Moisés. E o que ele nos trouxe de tão diferente? Ele nos trouxe a noção de um Deus único, porque antes existiam diversos deuses. Se vamos lá para o Egito, por exemplo, centenas de deuses. Se fôssemos para a Grécia, outras centenas. Se fôssemos para Roma, milhares de deuses, tá? Então, as sociedades eram politeístas. Já Moisés, ele trouxe esse sentido de monoteísmo. A gente sabe exatamente que não iniciou justamente com Moisés, né? Começa lá com Abraão, mas Moisés que dá um sinal, um forte passo para que isso realmente se juntasse à cultura hebraica e depois virou a cultura judaica, tá? Eles não tinham os mesmos nomes nessa época de Moisés, eles eram os hebreus e não eram os judeus ainda conhecidos. Ok, então o que Moisés tem de muito especial, além de ser a primeira revelação e de trazer esse conceito de Deus único? Ele também libertou o povo hebreu dos egípcios. Vocês devem lembrar, isso tem nos filmes, né, na Bíblia, no capítulo 2 da Bíblia, o Êxodo, que os hebreus eles eram escravos do faraó e Moisés acaba libertando o povo, caminhando lá pelo deserto durante 40 anos, fugindo, atravessou o Mar Vermelho. Isso é maravilhoso, isso é uma história lindíssima, né? Só que nem só de belezas tem essa história. Tem também de muito sofrimento. E a gente pode recordar que até o faraó libertar o povo hebreu, Deus precisou mandar 10 pragas. E aí sim, na última, apenas na última, depois da 10ª, o faraó resolveu libertar os hebreus da escravidão. E o que isso tem a ver com a Páscoa? Porque foi justamente após essa 10ª praga, com a morte dos primogênitos, os filhos mais velhos dos egípcios,
que o faraó mudou de ideia e libertou o povo, né? E nesse exato dia, 15º dia do mês de Nissan, Moisés pediu para que seu povo, os hebreus, ainda em cativeiro, eles matassem um animalzinho, um cordeiro. À noite eles iam se alimentar desse cordeiro. O cordeiro tinha que ser jovenzinho, até 1 ano, não podia ter defeito nenhum. O sangue desse cordeiro deveria ser utilizado para pintar as portas, né, o umbral das portas, o batente das portas, porque à noite iria passar um anjo do Senhor, e quem não tivesse o sangue desse cordeiro em volta ali das portas, esse anjo iria matar o filho mais velho. Tá bom? Além disso, o pão ázimo, a alimentação com pão sem fermentar. Justamente por quê? Porque quando você coloca o fermento, você precisa de mais tempo, esperar mais tempo para que ele cresça o pão. E sem o fermento, ele fica pronto mais rápido. E o baque seria tão grande com a morte dos primogênitos que eles iam precisar fugir rapidamente. Então não ia ter nem tempo de terminar o pão. Outro detalhe era o tempero do cordeiro precisar ter ervas muito amargas, justamente para saber que tudo isso era de muita amargura para todos, né? Porque ninguém ia ficar feliz com a morte dessas crianças. E outra coisa é que eles já estivessem com as sandálias nos pés, justamente para não perderem tempo. Então começa aí, nesse dia específico, é o primeiro Pessar. E aí vem o nome de Páscoa. E por que Pessar? Porque o sentido de Pessar, do hebraico, é passar por cima, pular. É o anjo vindo, vendo a porta que está pintada e passando por cima, não entrando na casa. E aí o que eu fiz? Eu tentei achar na internet um videozinho que mostrasse alguém pintando a porta. Não encontrei. Mas sabemos que estamos na era da inteligência artificial e eu pedi então para o chat GPT preparar para mim um vídeo. Vamos ver como é que ele ficou aqui. Não ficou muito bom, não, mas deu para o gasto. Achei interessante, né? Parece realmente real. Lá um hebreu pintando a porta justamente para indicar ao anjo que eles eram da família dos hebreus e que o anjo não entrasse lá para sacrificar o filho mais velho. Um detalhe que é muito importante e que às vezes passa despercebido é que os hebreus já estavam ali em cativeiro, sendo escravizados pelos egípcios, há uns 250 anos. Eu fico imaginando um árabe chegando aqui no Brasil e trazendo todas as suas tradições, toda a sua cultura, a sua religiosidade. Só que vamos imaginar que essa família árabe ficasse morando aqui no Brasil durante 250 anos. É claro que durante esse tempo todo eles iriam perdendo alguma das características culturais e religiosas deles. E assim aconteceu com os hebreus. Eles, durante esse tempo, acabaram perdendo, misturando a fé hebraica com a fé egípcia. Então, esse sentido de Deus único que iniciou, como eu disse lá com Abraão, acabou se perdendo. Precisou vir Moisés para resgatar isso. E uma maneira de resgatar esse conceito de monoteísmo era justamente pintando o umbral das portas. Mas como assim? Não entendi. Porque era de costume dos egípcios colocar em volta das portas, pintar em volta das portas, inscrições pagãs para os deuses egípcios, justamente para que esses deuses protegessem as casas. Então, os hebreus já estavam perdendo as suas características religiosas e culturais, estavam se misturando com os egípcios. E uma maneira de a gente perceber que eles estavam
voltando às tradições, era justamente pegar o sangue do animalzinho, lá do cordeirinho, e pintar essas inscrições. Então não era para que o anjo não entrasse nas casas e identificasse, mas era justamente negando a religiosidade politeísta pagã dos egípcios. Entenderam o conceito? Então, quando a gente pega a ideia da Páscoa judaica, é uma ideia de renúncia. Renúncia por quê? Renúncia porque eles estavam renunciando toda a história dos egípcios, toda a cultura, toda a religião alienígena, não alienígena no sentido de extraterrestre, tá? Mas exterior. Eles estavam negando isso, renunciando isso e deixando a cultura deles, a religiosidade, o conceito de Deus único extremamente forte novamente em seus corações. Ok? E a Páscoa cristã? A Páscoa cristã começa em cima também nessas tradições. Por quê? Porque quando lemos ali o livro Êxodo da Bíblia, Moisés deixa claro que todos os judeus precisam celebrar a Páscoa nesse 15º dia do mês de Nissan. Todos. É regra. Não pode deixar passar. E todos deveriam ir para Jerusalém. Por isso que quando abrimos a Bíblia, a gente lê no Novo Testamento, em diversos momentos, Jesus indo a Jerusalém. Um momento único foi quando ele tinha 12 anos apenas, ele foi com seu pai e sua mãe, José e Maria, e acabou se perdendo. Por quê? Porque era cultural. As pessoas precisavam lá, porque no templo é que se matava o cordeirinho, sacrificava o cordeiro, e eles faziam o almoço, tá? Então era assim que funcionava. E quando Jesus vai para a última ceia, para o seu estágio final aqui na Terra, ele vai celebrar junto dos seus apóstolos também em Jerusalém. E se reúne na quinta-feira com os seus discípulos próximos, e nesse momento, quando a gente lê nos 4 evangelhos, os 3 sinóticos, né? Lucas, Marcos e Mateus, eles são categóricos em dizer que a última ceia foi o jantar do Pessar, o jantar de Páscoa. João fala um pouquinho diferente, mas vamos ficar com os 3 primeiros. E eles não citam que nesse jantar tivesse o cordeiro, tivesse o pão ázimo, tivesse as ervas amargas, tá? E isso era a regra para aquela população. E por quê? Porque Jesus, de alguma maneira, já está rompendo também com as tradições judaicas e dando um outro significado, onde ele apresenta o vinho, dizendo que o vinho é o seu sangue, e o pão, apresentando o pão como o seu corpo. Também uma forma de renúncia. Mas quando pensamos em renúncia, que renúncia maior seria a renúncia, já que Moisés renunciou aos deuses pagãos dos egípcios? E qual foi a renúncia de Jesus? A renúncia de Jesus é um outro tipo, uma outra profundidade de renúncia. Às vezes a pessoa desavisada vai achar, não, porque ele está mudando, ele não está comendo cordeiro. Ele não, não, não. Isso aconteceu. Mas a renúncia dele é muito mais profunda. A renúncia é dizer: o cordeiro que morreu desde a época, que foi sacrificado desde a época de Moisés, não tem mais sentido. Agora eu sou o cordeiro. Aquele cordeiro que salvou as pessoas, porque o anjo da morte não sacrificou o filho primogênito, agora eu sou esse cordeiro e eu salvarei a humanidade inteira. Por isso que quando nós vamos na Igreja Católica, Cordeiro de Deus, tirai o pecado do mundo, tende piedade de nós. A gente sempre ouve isso, né? Exatamente isso. Porque ele faz o papel do cordeiro lá de Moisés. E nós espíritas,
O que nós compreendemos como esse sacrifício maior? Não que Jesus veio tirar o nosso pecado e a partir de agora nós não temos mais nenhuma dívida para trás, só dívidas para frente. Não, nós não acreditamos nisso. O sacrifício de Jesus foi dar a vida dele para a humanidade, no sentido de demonstrar que a coletividade, o bem de todos, é maior do que o bem individual. E que isso é muito profundo. Porque geralmente nós vivemos pensando no nosso próprio umbigo. Nós somos muito egocentrados. E a proposta dessa renúncia de Jesus é esquecer a individualidade e pensar no bem comum, na coletividade. E quando ele vem e ele dá a vida para toda a humanidade, no sentido, olha, eu estou ensinando a vocês que esse é o caminho, essa é a verdade, essa é a vida. Ele está renunciando o indivíduo, Jesus, em nome de toda a humanidade e se transformando no Cristo, no Messias, no escolhido. Para mim, isso é muito mais bonito, porque dar a vida por um amigo ou para os amigos é a maior expressão de amor que a pessoa pode oferecer. Ok? Eu acho que podemos, depois disso, iniciar. Então vamos à nossa leitura. A última ceia. Reunidos os discípulos em companhia de Jesus, no primeiro dia das festas da Páscoa, como de outras vezes, o mestre partiu o pão com a costumeira ternura. Seu olhar, contudo, embora sem trair a serenidade de todos os momentos, apresentava misterioso fulgor, como se sua alma naquele instante vibrasse ainda mais com os altos planos do invisível. Os companheiros comentavam com simplicidade e alegria os sentimentos do povo, enquanto o mestre meditava silencioso. Lembrando que quando Jesus chega, no domingo de Ramos, uma semana antes da sua ressurreição, ele foi recebido com toda a festa. Então os discípulos deviam estar pensando: nossa, mas que coisa mais maravilhosa! Esse cara, Jesus, vai transformar o sinédrio, vai libertar o nosso povo dos judeus. Eles achavam que tudo ia ser uma grande festa, uma grande maravilha. Em dado instante, tendo-se feito longa pausa entre os amigos parladores, o Messias acentuou com firmeza impressionante: Amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio. Olha o sacrifício aí, completamente diferente do sacrifício da época de Moisés. Agora é o sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humanos. Os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos que se glorificaram com despojos sangrentos, os grandes ambiciosos que dominaram a força o espírito inquieto das multidões. Entretanto, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem com Deus na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Esse é o grande sentido do cristianismo: sofrer em nome de um bem maior. Não é gostar de sofrer, não, eu estou tão feliz que eu estou sofrendo, não é isso. Mas é saber que toda vez que alguém estiver realmente inclinado ao bem aqui na Terra, vai ser muito difícil, porque ele estará nadando contra a corrente. E a pessoa
que estiver nesse movimento, alinhado com o Criador, com a bondade divina, ela precisa compreender que o sofrimento vai bater na sua porta. E se Jesus não desse esse testemunho, não faria sentido para as pessoas. Poxa, Jesus teve uma vida tranquila e eu aqui estou me ferrando todo? Olha que contrassenso. Então, foi necessário que Jesus testemunhasse com tanto sacrifício e dor para que o exemplo perdurasse 2.000, 3.000, 4.000 anos. Durante toda a eternidade, vamos lembrar desse ser tão especial que é Jesus. Ante a resolução expressa naquelas palavras firmes, os companheiros se entreolharam ansiosos. Ninguém entendeu nada, né? Estava todo mundo achando que estava tudo ótimo. O Messias continuou: Não vos perturbeis com as minhas afirmativas, que em verdade um de vós outros me há de trair. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia, minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu Pai. Deve ter realmente rolado um ambiente muito, muito cheio de dúvidas, né? Jesus dizendo que um deles ali, um dos 12, iria trair. Todos devem ter ficado muito ansiosos. A pequena assembleia fez-se lívida, com exceção de Judas, que entabulara negociações particulares com os doutores do templo, faltando apenas o ato do beijo, a fim de consumar-se a sua defecção. Ninguém poderia contar com as palavras amargas do Messias. Penosa sensação de mal-estar se estabelecera entre todos. O filho de Iscariotes fazia o possível por dissimular as suas dolorosas impressões, quando os companheiros se dirigiam ao Cristo com perguntas angustiadas. Quem será o traidor? Disse Filipe, com um estranho brilho nos olhos. Serei eu, indagou André ingenuamente. Mas afinal, objetou Tiago, filho de Alfeu, em voz alta, onde está Deus que não conjura semelhante perigo? Jesus, que se mantivera em silêncio antes das primeiras interrogações, ergueu o olhar para o filho de Cleófas e advertiu: Tiago, faze calar a voz de tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é a de estar sempre pronto ao chamado da providência divina. Não importa onde e como seja o testemunho de nossa fé, o essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. É indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus, para bem lhe atendermos ao chamado nas horas de tranquilidade ou de sofrimento. A esse tempo, havendo-se calado novamente o Messias, João interveio perguntando: Senhor, compreendo a vossa exortação e rogo ao Pai a necessária fortaleza de ânimo. Mas por que motivo será justamente um dos vossos discípulos o traidor de vossa causa? Já nos ensinastes que para eliminarem do mundo os escândalos, outros escândalos se tornam necessários. Contudo, eu não pude atinar com a razão de um possível traidor em nosso próprio colégio de edificação e de amizade. Jesus pousou no interlocutor os olhos serenos e acentuou: Em verdade, cumpre-me afirmar que não me será possível dizer-vos tudo agora. Entretanto, mais tarde enviarei o que vos esclarecerá em meu nome, como agora vos falo em nome de meu Pai. Então nós citamos Moisés como a primeira revelação, Jesus como a mais importante de todas, a revelação que liberta, aquele que mostrou o caminho, mostrou a direção, trilhou a estrada cheia de perigos e venceu o mundo. E quando Jesus diz que vai enviar o Consolador prometido, aquele que nos esclarecerá, ele está falando, segundo os Espíritos, do nosso querido Espiritismo. E, detendo-se um pouco a refletir, continuou para o discípulo em particular: Ouve, João, os desígnios de Deus, se são insondáveis, também são invariavelmente justos e sábios. O escândalo desabrochará em nosso próprio círculo bem-amado, mas servirá de lição a todos aqueles que vierem depois de nossos passos no divino serviço do Evangelho. Eles compreenderão que, para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, hão de encontrar muitas vezes o abandono,
a ingratidão e o desentendimento dos seres mais queridos. E isso revelará a necessidade de cada qual firmar-se no seu caminho para Deus, por mais espinhoso e sombrio que ele seja. Mais uma vez, o exemplo do Cristo. E quando Jesus falou que não veio trazer a paz, mas a espada, é exatamente isso que ele estava dizendo. Aquele que transformar a sua vida para o bem vai encontrar muitos espinhos no caminho. O apóstolo impressionara-se vivamente com as derradeiras palavras do Mestre e passou a meditar sobre seus ensinos. As sensações de estranheza perduravam em toda a assembleia. Jesus então levantou-se e, oferecendo a cada companheiro um pedaço de pão, exclamou: Tomai e comei. Este é o meu corpo. Em seguida, servindo a todos de uma pequena bilha de vinho, acrescentou: Bebei, porque este é meu sangue, dentro do Novo Testamento, a confirmar as verdades de Deus. Os discípulos acolheram a suave recomendação, naturalmente surpreendidos, e Simão Pedro, sem dissimular a sua incompreensão do símbolo, interrogou: Mas, mestre, que vem a ser isso? Amados, disse Jesus com emoção, está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto e quero reiterar-vos as minhas recomendações de amor, feitas desde o primeiro dia do apostolado. Este pão significa o banquete do Evangelho. Este vinho é o sinal do espírito renovador dos meus ensinamentos. Lembrando que lá no Pessah, na Páscoa judaica, o sentido era outro. O pão era a pressa. As ervas, com seu amargor, eram as asperezas do momento. Você vê que agora Jesus traz uma nova aliança, sem desprezar a aliança que o povo hebreu tinha com Deus, mas ele traz um novo significado deste período que inicia. Esse pão significa o banquete do Evangelho. Esse vinho é o sinal do espírito renovador dos meus ensinamentos. Constituirão o símbolo de nossa comunhão perene no sagrado idealismo do amor com que operaremos no mundo até o último dia. Todos os que partilharem conosco através do tempo, desse pão eterno e desse vinho sagrado da alma, terão o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo dos nossos destinos. Ponderando a intensidade do esforço a ser empregado e aludindo às multidões espirituais que se conservam sob a sua amorosa direção, fora dos círculos da carne, nas esferas mais próximas da terra, o Cristo acrescentou: imenso é o trabalho da redenção, mesmo porque tem outras ovelhas que não são deste aprisco, mas o reino nos espera com a sua eternidade luminosa. Altamente tocado pelas suas exortações solenes, porém maravilhados ainda mais com as promessas daquele reinado venturoso e sem fim, que ainda não podiam compreender claramente, a maioria dos discípulos começou a discutir as aspirações e conquistas do futuro. Você vê que eles não estavam sintonizados ainda com o Mestre, né? Enquanto Jesus se entretinha com João em observações afetuosas, os filhos de Alfeu examinavam com Tiago as possíveis realizações dos tempos vindouros, antecipando opiniões sobre qual dos companheiros poderia ser o maior de todos, quando chegasse o reino com as suas inauditas grandiosidades. Filipe afirmava a Simão Pedro que depois do triunfo, todos deviam entrar em Nazaré para revelar aos doutores e aos ricos da cidade a sua superioridade espiritual. Dirigia-se a ele e lhe fazia sentir que, verificada a vitória, se lhes constituía uma obrigação a marcha para o templo ilustre, onde exibiriam seus poderes supremos. Esclarecia que o seu intento era dominar os mais fortes e impenitentes do mundo, para que aceitassem de qualquer modo a lição de Jesus. Todos tão jovens, né, tão sonhadores, não tinham a mínima noção das dificuldades que teriam, do como os próprios corações iriam ter que sofrer tanto para vencer a vaidade, o orgulho. O mestre interrompera a sua palestra íntima com João e observava. As discussões iam acirradas. As palavras maior de todos soavam insistentemente aos seus ouvidos.
Parecia que os componentes do Sagrado Colégio estavam na véspera da divisão de uma conquista material, e como os triunfadores do mundo, cada qual desejava a maior parte da presa. Com exceção de Judas, que se fechava num silêncio sombrio, quase todos discutiam com veemência. Sentiram-lhes a incompreensão. O mestre pareceu contemplá-los com... Sentindo-lhes a incompreensão, o mestre pareceu contemplá-los com entristecida piedade. Nesse instante, os apóstolos observaram que ele se erguia. Com espanto de todos, despiu a túnica singela e cingiu-se com uma toalha em torno dos rins, à moda dos escravos mais íntimos, a serviço dos seus senhores. E como se fossem indispensáveis as palavras, naquela hora decisiva de exemplificação, tomou de um vaso de água perfumada e, ajoelhando-se, começou a lavar os pés dos discípulos. Ante o protesto geral, em face daquele ato de suprema humildade, Jesus repetiu o seu imorredouro ensinamento. Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, Senhor e Mestre, vos lavo os pés, deves igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida, porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. Que final excepcional desse capítulo, né? Que ensinamento profundo de Jesus em relação à humildade. E é claro que se há 2000 anos aqueles que foram escolhidos diretamente por Jesus tiveram dificuldade de compreender isso, muitas décadas passaram para que eles aqui na Terra realmente entendessem o valor da humildade, o valor da renúncia íntima. Nós estamos falando dos escolhidos. E é claro que quando olhamos para nós mesmos, vamos ter muito mais dificuldades. Mas Jesus hoje não pede a renúncia que for exigida há 2000 anos. Ele pede muito menos. E é isso que nós precisamos ter em mente. Que somos capazes. Nós não viemos aqui para mudar o mundo, para perpetuar a ideia do Evangelho como aqueles mais próximos vieram. Nós viemos aqui para mudar as nossas vidas. Existe uma grande diferença. Então, quando lermos o Evangelho, quando estudarmos a vida de Jesus, não vamos acreditar que os seus ensinamentos são extremamente distantes da nossa realidade. Não são. Os ensinamentos são possíveis. E é factível que somos capazes de transformar as nossas vidas. Não da água para o vinho, mas trabalhando diariamente, principalmente tentando domar as nossas más inclinações, que são influenciadas pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade e principalmente pelo nosso egoísmo. Vamos fazer a nossa prece? Lembrando da nossa água, que os espíritos sempre dão um jeitinho deles de nos abençoar e transformar, aí sim, essa água não para o vinho, mas para o remédio que cura as doenças dos nossos espíritos. Vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, como de costume, e vamos agradecer ao Mestre a oportunidade de fazermos parte deste oásis de luz. O nosso celeiro de luz, que seu Pedro e Dona Nair, de maneira maravilhosa, construíram
é um presente de Deus que nos ajuda na nossa caminhada. Todas as nossas decisões são individuais, mas tenhamos a certeza de que o legado deixado pelos nossos pais espirituais nos dá o suporte, nos dá o auxílio, a força necessária para caminharmos com mais segurança. Então, se hoje fazemos parte desta família de luz, vamos agradecer profundamente. Obrigado, Jesus. Obrigado por sermos tão abençoados. Obrigado por recebermos tanto de Ti, mesmo reconhecendo que os nossos esforços ainda deixam a desejar. Que a Tua paz nos envolva, que Teu amor toque os nossos corações, tirando a secura da terra que o envolve e transformando em solo fértil para receber as sementes desse jardineiro fiel que é Jesus. Que os bons espíritos que operam de maneira silenciosa e invisível continuem insistindo em nossas vidas, em nosso avanço, em nossa transformação. E que um dia possamos encontrá-los no plano espiritual, mesmo que de maneira ainda envergonhada, e dizer: muito obrigado. Vocês foram muito importantes em nossas vidas. Fiquemos com Jesus, fiquemos com Maria Santíssima e, acima de tudo, fiquemos com Deus Pai, que nos deu a vida e que nos ama profundamente. Assim seja, Senhor. Muito obrigado, pessoal. Mais uma noite que realmente fomos abençoados. Que Jesus continue em nossos corações e nossos lares e que todos aqueles que nos rodeiam possam sentir o que estamos sentindo agora. Fiquemos com Ele. Até semana que vem, se Deus quiser, pessoal.